para todos, né? Todos são favoráveis à gravação, está começando a gravação. Então, de novo, bem-vindos todos, boa tarde. Vamos ver agora, né, as pessoas chegando. A gente vai aceitando essas pessoas chegando para essa nossa conversa aí, né? Que é, então, a juventude e o futuro da ciência, tá? Bem, a gente estava, então, fazendo uma apresentação, o Alex, né, nosso doutora em educação, a Elisângela, né, também já estava trazendo um pouco aí, né, da sua expectativa com essa conversa de hoje, né, e agora a gente, então, vai apresentar o Pedro Gork, né, ex-presidente da UBS, a partir de hoje, né, Gork? Né? Parabéns aí pelo seu mandato, né? A gente soube aí que foi necessário fazer um mandato tampão, né? Por conta da Covid, não teve como ter aí o tradicional congresso da UBS, né? O congresso da UBS que eu tive prazer lá de participar, acho que 90 ou 91 em Itu, é um momento muito bom de... Santo André? Foi em Itu. Eu acho que foi antes do Fora Collor, porque eu me lembro que eu saí dali, fui eleito presidente do Grêmio, e aí teve o Fora Collor na sequência. Foi bem legal esse congresso, tinha bastante gente, e eu acho que até essa história, né, Gork, de não ter congresso fazia tempo que não acontecia na história da entidade, né? Hoje a gente fez essa decisão de fazer uma transição virtual, e como eu comecei até dizendo, tem várias reuniões históricas da UBS no movimento estudantil, né? Reuniões que convocaram a luta que garantiu a conquista da Petrobras, reuniões que convocaram manifestações que derrubaram o presidente da República, reuniões que convocaram congressos clandestinos, e agora uma reunião extraordinária, né, que fez com que a gente fizesse um marco para a história dos movimentos sociais brasileiros, que é a primeira transição virtual de uma gestão de movimento social no nosso país, né? E acho que, para honrar o pioneirismo, óbvio que tem que ser a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E a gente, justamente no bojo dessa nossa responsabilidade e sensibilidade que o presidente da República não tem com a vida do povo brasileiro, né, da noção desse momento tão enorme e difícil que está passando, a gente tomou a decisão de garantir a legalidade da UBS a partir de uma gestão provisória, que não é, obviamente, nos termos que nós queríamos, porque a gente não queria nem estar vivendo essa pandemia, mas que é o necessário e o responsável, sobretudo, com a vida dos estudantes e do povo brasileiro nesse momento. Que legal. Mas tudo previsto, né, no estatuto, então, né, como tudo que está acontecendo agora, né, são exceções, né, infelizmente aí. De qualquer forma, né, o movimento continua atuante, com certeza, principalmente agora, né? Adia Enem ou não adia? Nossa luta é para que adie, inclusive estamos convocando, chamar todos vocês para o dia 15, o Dia Nacional de Luta pelo adiamento do Enem. Vamos aí, em breve, já... Só um pouquinho, alguém mexeu no seu microfone. Se você puder liberá-lo. Liberei aqui. Legal. Não, então, estamos fazendo essa convocação, logo mais, desse Dia Nacional pelo adiamento do Enem. E, enfim, esperamos que com a pressão política e jurídica a gente consiga garantir isso que é tão importante até para o futuro da ciência, né? Porque ter todos os jovens tendo a possibilidade de entrar na universidade, embora a gente já saiba que é um espaço restritivo historicamente a uma parcela da população, mas quando a gente garante um espaço de democratização ainda maior, isso permite com que a ciência também se reinvente a partir do conhecimento popular, né? Então, para que o Enem não passe, digamos, desculpe a linguagem até um pouco informal, mas para que o Enem não passe somente playboy, mas que o povo ocupe a universidade, é mais do que nunca importante que a gente adie o exame, que a gente consiga garantir a mínima preparação para os estudantes da escola pública, especialmente os mais pobres e mais vulneráveis, né? Claríssimo, Gork. A linguagem acho que tem que ser essa mesmo, deixar claro, né, que o que está acontecendo com a educação brasileira. E para nos ajudar a falar, né, com isso, né, a nossa última a convidada de hoje, Flávia Calé, bem-vinda, mestranda em História Econômica pela USP, né, e a nossa presidenta aí da Associação Nacional de Pós-Graduando. Tudo bom, Flávia? Como é que estamos?
Oi, oi, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso para esse momento, eu estava no outro debate, E aqui demorou deu a uma acabar, enroladinha. Aqui também deu uma enroladinha. mas vim aqui também para a gente trocar essa ideia, né? Um pouco sobre o papel dos jovens nesse momento, né? Como que a gente consegue assim pensar políticas, né, para enfrentar os desafios da juventude que o Covid acaba apresentando novos desafios, né, e catalisa e aprofunda os desafios que a gente já tinha antes, né. O Covid ele aprofunda a crise econômica, caminha agora para um aprofundamento também da crise institucional no Brasil, ou seja, as questões democráticas elas ganham relevância, né? Bolsonaro, a partir desse estado de exceção, de calamidade pública, tenta avançar casas no sentido de um fechamento democrático no Brasil, e essa disputa política está em curso, né? Pedro falava aí do dia 15, né, desse dia aí contra a implementação do Enem, mas é também o dia que a gente completa 1 ano do tsunami da educação, né? Quando a gente conseguiu imprimir, de alguma maneira, o primeiro grande movimento de oposição ao governo Bolsonaro veio pelas mãos dos estudantes e veio pelas mãos da educação e da ciência também, né? Então, e essa aqui foi, e o tsunami da educação foi o ano inteiro, né, com muita força no mês de maio, mas a gente reverberou esse movimento o ano inteiro, a gente conseguiu, com isso, resistir aos ataques que a gente teve à educação ano passado, a gente conseguiu, inclusive, diminuir a aprovação do Bolsonaro, denunciar o que era o projeto em curso, e eu acho que esse papel que a gente tem buscado cumprir, de fazer a disputa de narrativa. Hoje a gente tem uma disputa clara em torno da estratégia de combate ao Covid, né? E essa marcha da ciência, esse debate que a gente está fazendo aqui agora, de alguma maneira faz parte dessa disputa, né? Do fica em casa, da necessidade da gente assegurar que as condições, inclusive, para que as pessoas fiquem em casa. E aí você vê que nesse momento a gente acaba sobressaindo, né, nessa ideia de que o Covid ele sobressai as questões, né, torna evidente as questões na sociedade. Então, você vê que o discurso da vida versus o mercado, como que ele aparece com transparência. Você vê no Pará o governo fazendo lockdown e anuncia que as tarefas domésticas, a assistência doméstica, é um trabalho essencial, ou seja, é um resquício claro da escravidão no Brasil, você escravizar as mulheres brasileiras, e muitas vezes confinar mulheres trabalhadoras domésticas nas residências dos patrões, né, que estão sendo impedidas de voltarem para suas casas para não trazer o Covid e para manter o seu trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios, eu acho que o momento é muito dramático, né? A gente precisa se solidarizar muito ao povo brasileiro, mas essa atuação aqui nossa, esse nosso exercício de buscar a saída junto, também é uma forma de exercer solidariedade, também é uma forma de dialogar com esse sentimento de ansiedade que todo mundo tem, que não sabe para onde canalizar esse sentimento, não sabe o que fazer com esse sentimento. De alguma maneira a gente está extravasando, né? E está conseguindo canalizar esse sentimento para algo que pode ser muito positivo, né? Que pode ser a gente encarar a crise, se é que é possível dizer isso, diante de uma crise tão triste, tão dramática, mas também ter uma oportunidade de construir coisas novas depois desse cenário, né? E só vamos conseguir construir coisas novas se a gente tiver ideias hoje, se a gente fizer disputa política hoje. Então, esse nosso encontro aqui é fundamental, acho, nesse sentido. Então, quero me somar aqui às reflexões. Que legal, Flávia. Eu acho que você contextualizou muito bem, contextualizou inclusive para fazer a pergunta que levou a essa nossa atividade, né? Qual o futuro, né, da juventude e da ciência, o futuro, né? Ou a juventude e o futuro da ciência? Como é que vocês veem isso? Podia aproveitar que você está com o microfone aberto, já falar, e na sequência a gente começa aí chamando a Elisa, o Alex e o Pedro. Tá. Então, eu acho assim, de alguma maneira,
ao mesmo tempo que, então, o Covid ele é catalisador de mudança, ele aprofunda transformações que já estavam em curso, então a revolução tecnológica, a crise econômica mundial, não só, né, no Brasil, mas mundial, a própria geopolítica mundial que vinha se transformando. Eu acho que o Covid ele pode dar passos no sentido de mudar a geopolítica com relação de forças políticas no mundo. Então, junto a isso, ele acelera processos, mas também retoma alguns debates, né, que eu acho que a gente deveria se aprofundar aqui no Brasil. Retoma a importância dos estados nacionais. Você vê, os estados nacionais retomam suas fronteiras, fecham suas fronteiras, decretam quarentena das pessoas, então retomam uma estratégia nacional para poder combater o vírus. Então, essa discussão da retomada dos estados nacionais e, por consequência, de rever o papel dos serviços públicos, eu acho que é nessa seara que a gente precisa atuar, né? Os serviços públicos no mundo inteiro estão sendo rediscutidos e estão ganhando uma nova importância, né? Se antes as pessoas diziam, não, tudo é mercado, agora não, precisa ter investimento público na ciência, precisa ter investimento público para salvar bancos, para salvar empresas, né? Para garantir saúde para todo mundo. E eu acho que nesse contexto a gente precisa ter uma agenda, né, de posicionamento da ciência, da educação, das políticas de juventude, nesse reposicionamento dos serviços públicos que pode se dar no Brasil. Eu acho que está se dando e a gente precisa atuar de forma ativa nisso, para que esse processo ele, de fato ocorra e para que, de fato, a gente consiga ter um saldo positivo posterior, né, ao Covid, né? Então, eu acho que talvez esse aqui seja um desafio latente para a gente, né, para botar o bola em campo. Deixa eu pegar esse gancho, né, da questão, né, do envolvimento né, do Estado, dessa questão pública. Alex, juventude, futuro da juventude na ciência, né, ou a juventude e o futuro da ciência. O que você tem para nos falar sobre isso, Alex? Microfone, Alex. Perdão, estava dizendo que é super importante o que a Flávia traz, das questões que essa pandemia coloca para a gente olhar de novo para a democracia, para como o Estado se organiza, e acho que a gente precisa lembrar que a gente não pode falar em juventude no singular, né? A gente tem sempre que falar em juventudes no plural, e lembrar que as diferenças no capitalismo se tornam desigualdades. Então, a gente tem juventudes vivendo esse cenário, juventudes sendo objeto, mais do que sujeito, das políticas públicas de Estado, e estamos disputando também o futuro e o lugar das juventudes no projeto de desenvolvimento de cada país. E me parece que o Brasil tem feito um retrocesso absurdo no modo como encara a questão das juventudes no seu projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos conduzido políticas de morte às nossas juventudes, políticas de extermínio físico, mas também políticas de epistemicídio contra as nossas juventudes. Nós temos assassinado a possibilidade de emancipação dos nossos jovens a partir de uma política educacional conservadora, restritiva, que, além de reproduzir, acentua desigualdades. Eu gostei muito quando o Gorky falou aqui que há uma diferença entre fazer parte de determinadas classes sociais desse lugar de juventude e de outras classes sociais. O Estado brasileiro tem dado, nos últimos anos, provas de que está comprometido com a exclusão da grande parte das juventudes brasileiras do processo de desenvolvimento nacional, seja porque tem sucateado a educação pública, especialmente naqueles lugares em que a educação pública vinha demonstrando sinais de um forte desenvolvimento, como, por exemplo, a rede de institutos federais. O governo federal tem adotado uma política de destruição de anos de investimento nesse modelo de sucesso que a gente construiu para as nossas juventudes e com as nossas juventudes. E um outro aspecto, Charley, a gente precisa entender e lembrar sempre que as políticas públicas são instrumentos para a garantia de direitos.
Se elas não estão sendo endereçadas para garantir direitos, é porque tem algo muito estranho no desenho das políticas públicas. Quando a gente tem um ministro da Educação que tem a coragem de ir ao Senado Federal e dizer que o Enem não foi criado para corrigir injustiças, a gente está num cenário muito difícil. A gente precisa, todo o campo progressista precisa se unir em torno da defesa do lugar das juventudes brasileiras no projeto de desenvolvimento que a gente tem desenhado. E esse projeto de desenvolvimento precisa da ciência. A ciência ocupa um lugar central no projeto de desenvolvimento de uma nação. Toda vez que a gente despreza a ciência, toda vez que a gente desqualifica o lugar da ciência no projeto de desenvolvimento de uma nação, a gente coloca em risco não só a sua capacidade de se entronizar no ambiente econômico mundial, mas também a sua capacidade de responder com liberdade e com democracia à organização da vida social. Matar a ciência também é matar a democracia, também é matar a capacidade de emancipação política, econômica e social das populações. Eu tenho dialogado muito sobre a importância da gente recuperar a posição estratégica das juventudes no desenho de projeto de desenvolvimento do país. Se a gente não for capaz de reposicionar as juventudes nesse lugar, a gente vai, com certeza, passar os próximos 30 anos amargando as decisões de morte que temos tomado como país na atual conjuntura. Eu acho imprescindível que a gente relembre a história de luta dos movimentos estudantis que aglutinaram juventudes no presente e no passado, para a gente saber por onde sair dessa crise. Eu estava, esses dias, estou produzindo um artigo sobre isso, estudando o Congresso da UNE de 61, que pautou a discussão sobre reforma universitária, e lendo a Carta da Bahia, a Declaração da Bahia, me pareceu que eu estava lendo um documento de hoje, as reivindicações feitas ali, na Declaração da Bahia, da UNE de 61, são declarações que valeriam para hoje. Uma universidade pública comprometida com o desenvolvimento nacional, uma universidade pública que fosse lugar de liberdade, de democracia, que fosse um espaço de produção coletiva das condições de emancipação do povo e, sobretudo, uma universidade que estivesse pronta para acolher as juventudes brasileiras na sua diversidade e lutar para a correção das desigualdades. Então, eu queria dizer, nesse primeiro momento, que, assim, juventude e ciência é um binômio indispensável para qualquer país que queira se tornar um país emancipado e consistente na disputa global do terceiro milênio. Perfeito. E assim, um pouco que a gente vê desse ataque coordenado que existe, né, em cima da ciência, em cima da pesquisa e do desenvolvimento, né, de um pensamento nacional, isso vem sendo atacado desde do movimento do ensino médio, como você falou, né, as IFES principalmente. E aqui tem o Gork, que é um aluno de IFES, né? Então, as IFES aí tiveram um papel muito importante, assim, de uns 3 anos para trás, para antes, em relação ao desenvolvimento, gente. Eles faziam pesquisa de ponta, robótica, tinha mecatrônica, sabe? Assim, né, desse lado mais tecnológico. E bom, e tem escolas de técnicas de artes, de teatro, quer dizer, isso tudo está sendo desmontado. Gork, fala pra gente. Qual o futuro da juventude, nessa sua visão aí, vindo do movimento em relação a isso que o próprio Alex colocou para a gente, por favor? Oi, desculpa, foi dirigido a mim, é porque caiu um pouco a internet aqui. Uhum. Não, exatamente em relação a esse movimento de desestruturação que existe, né, desde o ensino médio, que é o caso das IFES, você viveu isso na prática, né, o desmonte que vem acontecendo com as IFES, né, e isso, então, na verdade, é algo que, na sequência, leva ao ensino universitário, que também está sendo atacado. Como é que a UBS, vocês, secundaristas, estão vendo isso, em relação à juventude e o futuro, né? Sim, sim. Primeiro, agradecer a oportunidade e dizer que eu não vou poder ficar até o final, porque logo, logo a gente vai ter um debate agora virtual sobre o adiamento do Enem com o Lucas Felp, que é um jovem promissor que tirou nota 1000 na redação em 2018, falando
de uma série distópica chamada Black Mirror, acho que todo mundo acompanha, e ele também faz, enfim, dá dicas para Enem, ele topou conversar com a gente, né, enquanto uma figura muito importante de articulação dos pré-vestibulandos, sobre a questão do adiamento do Enem, então daqui a pouco vou estar com ele ao vivo, mas não podia deixar de agradecer ao CMJ, a você, Charlie, ou Charlie eu posso chamar? Charlie, você, Charlie, que está aqui mediando, mais o Alexandre, que trouxe aqui preocupações importantíssimas, a minha querida Elisângela, a minha querida Flavinha Calé. Flavinha, eu acabei de receber de André um vídeo de Aurora andando, daqui a pouco eu vou abrir assim que sair daqui, quero ver essa menina aí caminhando pelo Brasil, e agradecer a todo mundo que está aqui participando do debate, né? Para começar, eu quero reformular a questão aqui do nosso debate para uma afirmação. A pergunta é: a juventude tem futuro na ciência? E eu acho que a resposta está justamente na justa medida da gente dar uma alteradinha no que é a pergunta para virar uma afirmação. Eu quero dizer que sem juventude a ciência não tem futuro. E eu quero dizer isso porque eu acredito que o Brasil tem que ser enxergado como um grande artesanato. Um artesanato porque é peça única, não se faz em escala de produção, então só existe um Brasil. E artesanato, sobretudo, porque tem que ser um país feito pelas mãos de 210 milhões de brasileiros que o compõem. Homens, mulheres, negros e negras, brancos, imigrantes que venham para cá, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Essa construção desse artesanato tem que ser feito por todas as mãos que compõem esse país tão heterogêneo. E não dá para a gente pensar que a nossa terra, parafraseando o grande Chico Buarque, está cumprindo seu ideal se a gente não conseguir garantir as condições para que todo o povo brasileiro consiga pôr a sua mão na massa na construção desse grande artesanato chamado Brasil, na minha opinião. E todo mundo ter condição de colocar a mão na massa desse Brasil, colocar o seu DNA, a sua marca histórica nesse país, significa, sobretudo, todos terem o direito à vida, primeiramente, à casa, à moradia, todos terem direito, obviamente, a vestimentas, todos terem direito à saúde pública, à segurança, mas, sobretudo, ter direito àquilo que diferencia o ser humano de todas as outras espécies, que é o direito à emancipação mental, que é o direito à consciência. Então, eu acho muito fundamental esse debate aqui, essa marcha virtual da ciência, porque é a nossa luta justamente para que a gente transforme ciência em consciência para o nosso povo. Conseguir traduzir tudo isso para a linguagem do povo, para esse povo poder, como eu falei, ser parte da construção desse Brasil futuro. Por isso que eu quero ir respondendo a esses questionamentos sobre o ataque à educação, sobre a necessidade da juventude ocupar o espaço da ciência e dizer que a gente tem que garantir cada vez mais a democratização dos laboratórios, das universidades e dos institutos federais. E isso só será feito com investimento nos mesmos, isso só será feito na garantia da equidade no nosso país, que se refere a tratar desiguais de desiguais. Isso só será feito quando a gente parar com a lógica de um desinvestimento na educação e aumentar ainda mais o investimento na educação, na ciência e na tecnologia, que são os principais antirretrovirais contra qualquer vírus, contra qualquer pandemia. Porque se tem uma vacina para um vírus, essa vacina se chama educação, essa vacina se chama investimento no futuro da ciência. Então, dizer que a gente tem que conseguir garantir cada vez mais a democratização do acesso à ciência, porque existe uma questão muito simples, uma pergunta muito simples que para uma grande parcela da juventude não é feita, que é: o que é que você quer ser no futuro? Essa pergunta, para quem nasceu num berço, e eu fico feliz que ele tenha nascido nesse berço, um berço cultural na sua família, com os pais formados academicamente, com condições de estudar, essa pergunta pode ser até chula para essas pessoas, mas para quantos alunos de escola pública foi perguntado durante um ano se ele fez inscrição no Enem, se ele está conseguindo acompanhar direitinho as atividades, o que ele pensa em fazer depois do ensino médio? Porque, para muitos, nesse país tão desigual, a lógica para depois do ensino médio é apenas o do trabalho braçal, do trabalho servil, e não desmerecendo todas as formas de trabalho no nosso país, mas eu acho que a todos tem que ser garantido o direito à produção científica, à produção tecnológica, a buscar, inclusive, a entrada no ensino superior. E eu acho que esse debate está justamente no bojo dessa discussão.
A discussão que a gente faz aqui hoje é, sobretudo, da garantia da igualdade social de um país tão grande como o Brasil, e que a gente acredita que apenas no investimento à educação e na democratização da mesma que a gente vai conseguir fazer com que essa ciência, com que esse Brasil tenha futuro, porque será ocupado pela juventude brasileira que não tem apenas uma cor, que não tem apenas um gênero, que não tem apenas uma orientação sexual, mas sim que é uma juventude brasileira muito, mas muito diversa, geograficamente, culturalmente, politicamente, enfim, de todas as características que essa juventude pode ter. Então, eu acho que, para ir finalizando a minha fala, infelizmente, logo terei que sair, mas eu quero dizer que tem que ser objetivo aqui dessa nossa reunião, desse nosso encontro, e parabenizando, por fim, o nosso encontro, a gente colocar na ordem do dia a discussão sobre o não corte de bolsas de pesquisa e de extensão, o fim desse ataque sucessivo do governo federal, a CAPES e a CNPq, a nossa luta pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, a nossa luta para que o ensino à distância não seja obrigatório como forma de reposição da carga horária anual, porque senão vários alunos que não têm acesso à internet terão negado o seu acesso à educação e haverá um grande desnivelamento na educação pública para depois dessa pandemia, e tem que ser ordem do dia final dessa nossa reunião, desse nosso encontro, a nossa luta incessante por uma educação pública, gratuita, universal, de qualidade, sobretudo, inclusiva e democrática. Essa tem que ser a luta central daqueles e daquelas que defendem o futuro da ciência, porque, como eu falei no começo, não existe futuro da ciência se a gente não conseguir garantir que todos os brasileiros e brasileiras tenham a oportunidade de colocar a mão na massa nesse grande sonho que a gente pode tocar, que se chama Brasil. Então, para finalizar, quero dizer isso e parabenizar esse nosso encontro, esse nosso debate, e que a gente lute cada vez mais pelo investimento na ciência, na educação e na tecnologia como forma de transformação das nossas vidas, das nossas comunidades, mas principalmente de transformação do nosso país. Eu acho que era isso um pouco que eu queria trazer aqui nesse debate, da defesa do significado real da ciência, que tem que servir ao povo brasileiro. A patente da ciência e da produção científica não pode ser de empresários e de grandes corporações, mas tem que ser do povo brasileiro, e por isso investir na universidade e na escola é tão primordial para a gente conseguir pensar em um Brasil que tenha futuro, em um Brasil que tenha perspectiva e que tenha, sobretudo, esperança na sua construção. Muito obrigado a todos e a todas, e bom debate aos que seguem. Peço desculpa novamente por ter que sair mais cedo, mas fico feliz de um debate de tão alto nível e de poder estar presente aqui no dia de hoje. Que legal, Gork. Obrigado pela... Gork, obrigado aí, tá? Por trazer aí a visão da juventude, tá? Para a nossa... Quero pegar o Paula para de desativar o som dos outros. O pessoal fica com o dedinho nervoso aí em cima das carinhas. Gente, obrigado aí então, Gork. Boa reunião aí para você. Enquanto o Gork estava falando aqui, né, o pessoal está fazendo perguntas ali no chat, tá? A ideia é essa, gente. Vamos botar perguntas aí para a gente poder fazer. Eu queria retomar com a Elisângela. O que você acha, assim, em relação a essa questão mais desse ataque obscurantista, né? Em relação à ciência, como é que você tá vendo essa situação hoje da educação brasileira? Bom, Charley e demais participantes aqui do nosso debate, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu me apresentei no início da live, antes de todo mundo entrar. Eu sou professora do Instituto Federal aqui de São Paulo e acompanho, a partir das minhas pesquisas e também a partir da atuação nos movimentos sociais, esse ataque permanente, na verdade, à ideia de ciência como alicerce do desenvolvimento nacional. A gente percebeu, nos últimos 20 anos, um avanço nas políticas científicas, educacionais no Brasil, que favorecesse a nossa posição no âmbito internacional, enfim, como um país promissor para o desenvolvimento da ciência, seja ela ciência básica,
seja a ciência aplicada, com perspectivas para inovação, e todos os indicadores internacionais e até mesmo os planejamentos dos nossos governos anteriores indicam que uma ciência produzida cada vez mais cedo por jovens, concluída com mestres, doutores, iniciação científica desde muita juventude, é um país que se compromete com uma ciência, com uma alfabetização científica desde a juventude, é um país que, com certeza, se compromete com o desenvolvimento econômico, social, cultural, de maneira mais estruturada. Não é de hoje o ataque à ciência e esclarecimento como forma de dominação das mentes, da economia, da estrutura social. Se a gente for recuperar a história da educação, na pedagogia, que é a minha área, se a gente for recuperar a história da ciência, se a gente for recuperar a história da humanidade como um todo, o obscurantismo, né, o mito, sempre ocupou um lugar de dominação, um lugar onde não cabiam ideias e pensamentos que estimassem, sobretudo, a emancipação humana, né? A libertação das mulheres, dos homens, da juventude, enfim, a libertação desse sistema econômico de controle principal que, ao longo do desenvolvimento, com o desenvolvimento da sociedade, que é o capitalismo, que tem como principal objetivo que é extrair, especialmente dos trabalhadores, o máximo da sua força de trabalho e concentrar lucros e riqueza em pouquíssimas pessoas. Eu vi há pouco tempo a live... Alô? Um pouquinho, alguém entrou. Ai, me perdoa, vocês podem ter esse trabalho. Não, só um pouquinho. Pronto, foi resolvido já. Posso voltar? Posso? Não estou ouvindo. Pode. Vamos lá. Eu assisti a live do último dia do ministro Mandetta, no UOL, no site da UOL, e, entre tantas coisas, ele dizia o seguinte, uma questão que preocupava bastante o ministro, e olha só, a gente aqui corroborando com ideias de pessoas que até muito pouco tempo se posicionaram contra o SUS, enfim, mas o nosso objetivo aqui ele é maior, né, de defesa da humanidade, da saúde, da sanidade das pessoas, mas o ex-ministro Mandetta dizia o seguinte, essa é uma doença que ela vem dos ricos para os pobres, né? Ela chega da população mais rica, economicamente mais favorecida, e vai alcançar, no momento ainda não tinha alcançado com tanta força assim, aqui no Brasil especialmente, a periferia. E talvez por isso que a gente ainda tem algum pouco de mobilização social em torno da busca de curas, da busca de melhores condições de vida, da busca de uma libertação dessa mazela toda. Então, em contraposição a isso, e não é novidade, que forças conservadoras, como as forças que o próprio presidente da República representa, ela ataca exatamente a ciência, por ser um instrumento e por ser, conhecidamente, desde a Revolução Iluminista, né, desde o esclarecimento, uma força social que busca a libertação das pessoas. Se a gente for pensar o quanto o Bolsonaro ele ataca incessantemente a ciência, a universidade, a educação, e a Flávia Calé disse aqui na sua apresentação, quantos movimentos educacionais e científicos se posicionaram contra esse governo, né, a partir do tsunami da educação, quantas associações científicas, acadêmicas, quantas instituições como o CMJ, que é fundamental para a divulgação e para a popularização da ciência, para o pensamento crítico emancipador, o quanto as instituições são atacadas e elas são necessárias ao ponto de uma parcela significativa do Brasil, da sociedade brasileira, pessoas diretamente relacionadas com a educação, com a ciência e tecnologia, se envolverem no dia de hoje nessa marcha virtual chamada pela SBPC, pela ABC e acolhida por toda a comunidade que tende a discutir a ciência como uma possibilidade de libertação. E aí depois, Charley, para não me estender muito, eu queria falar um pouco sobre a pergunta da nossa live, né? Sim. Que é se a juventude tem futuro na ciência. Mas aí, na próxima rodada, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tá bom. Não, tudo bem. Eu queria pegar um gancho do que você falou, que
Nosso jovem teve que sair, né? Mas a gente tem aí eu acompanho um pouco discussões em redes sociais, né? E eu vejo hoje uma valorização muito maior da retórica e muito menos da evidência. Eu acho que o que acabou de alguma forma modificando esse grande movimento que eu enxergava foi a epidemia. Porque aí a gente começa a dizer, não, só um pouquinho. Uma coisa é você achar que não, outra coisa é você se expor, você isso e aquilo, né? Eu queria pegar mais ou menos por aí, queria ouvir a Flávia, tá por aí, Flávia? Queria ouvir o Alex, e daí depois a gente volta para você, Liz. Essa questão, lacração, né, ou ciência, como é que hoje a gente consegue equilibrar isso? Se valorizando dentro desse obscurantismo, muito mais uma opinião, né? Vide Olavos da vida, né? E muito menos a evidência científica. Como é que a gente pode trabalhar com essa ideia? Alex, você que está aí com o microfone. Olha, Charlie, acho que a Elis tocou num ponto muito importante, que é a gente compreender como é que a ciência molda mentalidades e comportamentos na sociedade, né? Quando a gente fala do ataque à ciência, esse ataque orquestrado pelo atual governo federal, a gente está falando também de uma disputa sobre como moldar subjetividades, sobre como moldar pensamentos e comportamentos da população, né? Então, a presença da ciência numa sociedade, ela permite que a gente modele comportamentos num caminho pró-emancipação e, portanto, comportamentos que se pautem pela construção de caminhos para uma vida comum mais justa, mais equilibrada. Agora, quando a gente precisa disputar o lugar da ciência, por exemplo, com discursos de ódio, com discursos de restrição de liberdade, com discursos mitológicos, como a Elis lembrou bem aqui, e a gente precisa disputar os regimes de verdade, de coisas tão óbvias como se contaminar com vírus, por exemplo, a gente está colocando em risco todos os fundamentos da sociedade. A gente está colocando em risco a convivência social, a gente está colocando em risco as instituições democráticas, a gente está colocando em risco o próprio pacto social que permite com que a gente viva junto. Então, é importante que a gente repense bastante como é que esse universo construído em torno das fake news na política, construído em torno da negação e do ódio aos intelectuais, aqueles que produzem conhecimento como profissão, né? A gente não pode esquecer que o ataque às universidades, sobretudo às universidades públicas, não é uma pauta nova desses grupos políticos. O ataque às universidades públicas vem sendo alimentado pelo menos desde o início da década de 2000. Os grupos subterrâneos da nossa política fascista vêm criando uma série de fakes em torno do que é a universidade pública há pelo menos 20 anos. A gente não pode esquecer as inúmeras fake news que foram produzidas ao longo dessas 2 décadas, querendo colar como ideologia social a ideia de que a universidade pública era um lugar de perversão de comportamentos, era um lugar de consumo indiscriminado de drogas, era um lugar em que as juventudes se corrompiam, né? Então, esse discurso que atacou durante 20 anos as universidades públicas, ele está colado num discurso obscurantista de ataque à ciência macro. E isso nós precisamos colocar em perspectiva histórica para a gente entender por que hoje uma parcela enorme da população não está próxima daquilo que a gente produz como conhecimento científico. A gente construiu muros entre essa população e a produção do conhecimento científico, muros alimentados pelo ódio, pelo desinvestimento na ciência, e também alimentados por uma visão de mundo, sobretudo excludente, sobretudo uma visão fascista, uma visão de exceção. Então, é importante que a gente reposicione a ciência no lugar em que ela precisa estar, que é o lugar de organização do pensamento, da produção do conhecimento e do desenho estratégico do desenvolvimento de uma sociedade. E a ciência, ela é uma aposta
na garantia da gente produzir conhecimento relevante para a vida, né? A ciência é uma aposta na possibilidade da gente transformar estruturas sociais mediadas pelo conhecimento. Evidentemente que a gente precisa compreender que a ciência não se faz no ambiente abstrato, etéreo. A ciência se faz no ambiente real, material das sociedades. E, portanto, a ciência também se faz em ambientes de contradição, de disputa. Eu estou dizendo com isso que a gente precisa colocar a ciência a serviço de um projeto de desenvolvimento, a serviço de um conjunto de utopias sociais que nos movam em direção à sociedade mais justa, mais democrática que a gente sonha. E quando a gente pensa a ciência nessa perspectiva, eu concordo com a Elisângela que a gente precisa fazer com que a ciência seja uma prática cultural dessa sociedade aberta às crianças, adolescentes e jovens. Crianças, adolescentes e jovens precisam estar incluídos nas nossas políticas de ciência e tecnologia. Nós precisamos de investimento em alfabetização científica. Nós precisamos de investimento em introdução de adolescentes e jovens em projetos de iniciação científica. Nós precisamos que os nossos professores e professoras da escola básica tenham condições de ensinar ciência de verdade. Nós precisamos garantir que a gente não faça, na educação básica, uma escola dual, como diria o Demerval Saviani, uma escola na qual uma pequena elite tem acesso ao conhecimento científico refinado e nós, para o grande povo, entregamos pseudociência, entregamos pseudoconhecimento. Só que para a gente destruir, para a gente desfazer essa dualidade estrutural da escola básica, a gente precisa discutir com seriedade as condições objetivas em que são feitas as práticas educativas na escola básica. A gente precisa discutir, olhando para as condições objetivas, o que é ciência na escola básica brasileira. A gente precisa lembrar que a nossa construção histórica é uma construção histórica pautada no apartheid social. A gente tem uma parcela muito pequena de proprietários e de elite econômica desfrutando de benesses sociais produzidas às custas do sangue e do suor dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. E a escola, muitas vezes, por causa do modelo de política educacional que a gente adota, reproduz e amplia essas desigualdades. Então, é muito importante, eu queria terminar essa inserção que eu estou fazendo aqui, Charley, chamando a atenção, eu já falei na minha primeira inserção e vou repetir, que é muito importante. Para mim, é simbólico a posição do atual ministro da Educação sobre o Enem. É uma posição simbólica porque ela sintetiza o governo de morte aos pobres que está sendo colocado em prática no Brasil. Quando a gente faz com que o Enem, que foi um instrumento importante de democratização do acesso ao ensino superior, quando a gente faz ele funcionar numa lógica de privilégio às nossas elites, a gente está jogando fora, corre o risco de jogar fora uma geração inteira de jovens. Flávia, tá aí, Flávia. Queria te ouvir a respeito, então, dessa questão, né, da retórica. Porque, de fato, Alex, o que a gente tem aí? Um modelo que é o que está sendo imposto, né? Esse modelo onde você vai para uma escola particular, você aprende a pensar, você tem acesso à arte, você tem acesso a um monte de coisa, né? E, de outro lado, você tem uma escola pública que cada vez mais está sucateada, com profissionais da educação desvalorizados, né? É incrível que fazem protesto, pedido de ditadura militar, não vai por isso, o professor sai para a rua pedindo salário, né? Leva bomba e leva tiro de borracha, né? Então, claramente, esse é um projeto que existe no Brasil hoje. Flávia, a gente está falando um pouquinho aqui dessa questão da retórica versus evidência, isso que a gente vê hoje na prática social, né, de desvalorizar evidências científicas e valorizar questões retóricas, né? Então, terraplanismos da vida por aí, né?
queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Como é que a gente vai buscar também essa disputa lá na sociedade em relação a trazer a ciência como um elemento de fato social, né, para ser, enfim, para a gente trabalhar, né, isso na sociedade. Então, eu acho que essa disputa, né, em torno de que dito pelo próprio governo, né, dito pelo próprio MEC, o MEC como representante dessa agenda, do que eles chamam de guerra cultural, né? Eu acho que o conceito de guerra híbrida, acho que nos ajuda a compreender também um pouco dessa retórica, porque você tem outras formas que não a guerra armada, né, para dominar povos no mundo, né? E acho que a América Latina, de alguma maneira, ela está vivendo um processo de guerra híbrida, né? Motivada e que tem como principal agente, né, a potência norte-americana, né, a política do Trump. E eu acho que essa construção, né, desse discurso anticientífico, desse discurso obscurantista, ele, de alguma maneira, faz parte, no geral, né, pensando no geral, de ela é acompanhada da ascensão da extrema-direita, que navega, né, num ambiente de ultraconservadorismo, né, que precisa desse ultraconservadorismo e da ignorância para se reproduzir, digamos assim, né, e precisa atacar o pensamento crítico, né. Então, acho que o discurso anticientífico e obscurantista, ele vem nesse sentido. O projeto ultraliberal, ele é tão perverso que ele não pode ser expresso, né. O Bolsonaro ganhou as eleições sem participar de nenhum debate, sem dizer exatamente o que era o seu projeto, porque não dá para dizer que projeto é esse, né? Então, por outro lado, você tem essa cortina de fumaça, digamos assim, né, que permanentemente é jogada, que tem como um dos principais agentes dessa pasta o MEC, que então faz essa discussão sobre, por exemplo, o não investimento nas ciências humanas, por exemplo, né? A questão das bolsas. Questão das bolsas PIBIC, agora no CNPq, né? Uhum. Ou os editais que submetem as áreas das humanidades a áreas estratégicas, né? A um conhecimento aplicado, puro e simples, né? Sem perceber que a ciência, e eu acho que a ciência ela deve ser entendida como ciência, cultura e arte, como uma forma mais ampla, né? A ciência como o conhecimento que é produzido pela humanidade, né? Os instrumentais, inclusive, e os métodos que são produzidos para isso. Então, essa cortina de fumaça, ela faz parte do quê? De você plantar um debate na sociedade, colocar uma discussão na sociedade, ao mesmo tempo que você promove um intenso desmonte do sistema de educação, de ciência, né? E a gente acaba se perdendo, né? É o governo do caos. Você tem tantos ataques ao mesmo tempo, e você, quando joga esses debates na sociedade, você também se perde. Quando você vai olhar os números, por exemplo, dos cortes de bolsa, você vai ver que cortou bolsa nas engenharias, nas medicinas e no Nordeste. A pesquisa da Folha de São Paulo. Então, a retórica é porque agora se manifestou num edital do PIBIC, mas até então, a retórica das humanidades, né, ela, na prática, quando você vai ver o desmonte, é o desmonte de tudo, entende? Então, você faz um debate, você joga uma cortina de fumaça, embora isso aqui tenha um fundo de verdade, né? Tem um completo fundo de verdade. Essa discussão hoje que a gente enfrenta dos cortes de bolsa na pós-graduação, dos programas 3 e 4, né? Tem a ver justamente com isso. Acho que na cabeça do MEC, né, de alguma maneira desse Weintraub, você tirar a bolsa dos programas de nota 3 e 4 e tirar a bolsa das humanidades, porque em tese são áreas que produzem menos, né, tentando associar um discurso de meritocracia que não tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver. Flávia, eu tinha pensado no seguinte, ó,
acompanhando um pouco, assim, porque eu também fiz meu mestrado há 4 anos atrás, então eu peguei bem aquela época em que foi necessário se cobrava muito da pós-graduação, se cobrava muito dos pesquisadores e também, né, de professores universitários, produção, né? A gente teve, assim, até o ano passado, não, porque daí, depois do governo Bolsonaro, parou um pouco essa reclamação, mas até ali a entrada, né, do Bolsonaro, existia uma grande discussão a respeito disso. Não, gente, mas só um pouquinho, como é que eu vou produzir tudo isso, né? Toda uma cobrança de produtividade que também já traz aí uma visão, né, mais capitalista da própria ciência, né? E dali um pouco começa o governo e a quebra dessa produtividade, né? Quer dizer, ainda continua a necessidade de número X de produção, né? Principalmente dizendo aí respeito, né? A prestações de contas, né? A grupos de pesquisa, mas a gente teve isso, né? A gente teve um crescimento e de uma hora para outra fecharam a torneira, literalmente, né? E botaram um torniquete para que essa ciência não respire. Para mim, parece que vai explodir a qualquer momento. O que você acha? E aí, Elis também pode comentar alguma coisa. Acho que já está explodindo, né? É só ver o depoimento da professora Esther Sabino, que é do laboratório que decodificou em tempo recorde o coronavírus, né? O genoma do coronavírus. Ela diz o seguinte: olha, a gente conseguiu esse resultado porque a gente tem algum investimento, mas esse algum investimento é muito aquém, porque aqui a gente vive com problema de insumo, a gente não tem bolsa para os pós-graduandos, as pessoas trabalham voluntariamente, ou as pessoas não trabalham, você tem linhas de pesquisa fechando. O Ícaro, que foi o menino que passou em primeiro lugar no doutorado, que estudava coronavírus na UNB, ele ficou sem bolsa, ele estava sem bolsa até outro dia, entende? Então, assim, quem são, e ele tinha estudado isso no mestrado, ia continuar o estudo dele no doutorado, então as pessoas capacitadas, sem condição, inclusive, de se dedicar a esse trabalho, né, de se formar, de se qualificar. Então, assim, eu acho que esse colapso já chegou, assim como já chegou o colapso da saúde, né? O teto de gastos, inclusive, está virando, o Eusébio aí, que é economista, pode me ajudar, que é que até os liberais, está todo mundo falando do teto de gastos, está todo mundo pedindo mais investimento do Estado, né? Retomada do investimento do Estado. Então, eu acho que já estourou isso, eu acho que já passou da conta. Pós-doc, o PNPD, que é o Plano Nacional de Pós-Doutorado, não tem bolsa. Entendeu? O governo anunciou 2.600 bolsas para investir nas pesquisas vinculadas ao Covid, e quando a gente foi ver, essas novas bolsas não eram de novos orçamentos, era o Plano Nacional de Pós-Doutorado que tirou as bolsas do pós-doc para botar para o combate ao Covid. Isso faz sentido algum, gente? Não faz nenhum sentido. E aí a gente entra no debate sobre a juventude também, nesse sentido, dos jovens pesquisadores brasileiros, que não têm trabalho, né, porque acabou o concurso público, anunciado lá pelo Guedes, as universidades privadas estão demitindo, botando EAD, privatização nas estatais, que são lugares que contratam pessoas de alta capacitação, ou crise econômica, e subemprego, ou as pessoas vão para fora do país. Então, assim, essa é a discussão que a gente precisa travar sobre os jovens pesquisadores brasileiros. Qual é a alternativa? Então, precisa ter retomada do desenvolvimento econômico, precisa ter processo de reindustrialização no Brasil. A gente está perdendo uma oportunidade, porque os países no mundo inteiro estão revertendo as suas indústrias para a produção de maquinário e de equipamento para o combate ao coronavírus, e o Brasil ainda não fez isso. Ou seja, a gente poderia estar produzindo... a gente não precisava da contradição economia e salvar vidas, porque salvar a economia é salvar vidas, e salvar vidas é salvar a economia. E a gente não está aprofundando esse debate, o governo não está nem aí para isso, entende? E quem está se perdendo são jovens pesquisadores sem nenhuma perspectiva, que perderam 10, 15 anos de estudo e agora não tem o que fazer.
Então, entrando em depressão. Então, Elis, e essa cobrança de produtividade aí, você acha que essa dinâmica, ela diminuiu por conta desse torniquete que botaram aí na pesquisa? Não, de modo algum. Eu acho que a Flavinha, ela pontuou com muita precisão e de uma maneira bem integral sobre esse processo de sucateamento do investimento na pesquisa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Acho que a Flávia, como presidente da NPG, é entre nós aqui a pessoa com mais propriedade para falar sobre o assunto. Então, acho que eu queria só destacar duas coisas, Charley e demais. Assim, a primeira sobre essa questão da produtividade, né? Eu dou aula aqui em São Paulo, no Instituto Federal de São Paulo, mas o que eu percebo, tanto no Instituto Federal quanto nas outras instituições, com colegas de tantas outras universidades espalhadas pelo Brasil, é que o grau de cobrança sobre a produtividade, ele permanece o mesmo. E, por incrível que pareça, a gente poderia pensar, né, que tem a ver também com o debate que eu disse para você, que queria fazer um pouquinho depois, o Alex iniciou o debate que eu quero realizar, mas se a gente for pensar sobre qual ciência é produzida, né, e qual ciência é valorizada. Se a gente pensar que, de acordo com o novo edital do PIBIC, que escancaradamente as ciências humanas elas foram deixadas de lado, né, a desvalorização do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o investimento em políticas, o investimento econômico, o investimento estrutural nos diversos estados do país, isso também foi deixado de lado, a gente poderia pensar que as humanidades também foram libertas de alcançar uma produtividade, né? E o que se vê é o contrário. Por quê? Porque cada vez mais é esperado, você pode observar, edital do PIBID, edital do CNPq, edital da FAPESP, edital de qualquer outra agência de fomento, as humanidades, quando querem produzir, elas precisam incansavelmente apontar qual é o seu grau de inovação tecnológica para que tal projeto seja aprovado, né? E aí, como mensurar a inovação tecnológica num projeto de humanidade, de história, de filosofia, de educação? A gente pode pensar aqui na aplicação prática de qualquer uma dessas ciências básicas, mas isso aponta muito também a desvalorização da ciência básica como realmente a base para a estruturação desse sistema todo de tecnologia e inovação, né? O que a gente percebe é que o que era escamoteado anteriormente, essa disputa entre ciências hards, né, ciências tecnológicas e ciências humanitárias, elas de alguma maneira, elas eram escamoteadas, elas não eram tão explícitas assim. Agora, esse governo explicita de uma maneira absurda e faz com que a gente pense, por exemplo, uma pandemia como a que a gente está vivendo a partir apenas, olhando apenas ou pela economia ou pela saúde, né? E a gente esquece de todos os outros elementos sociais e culturais que estão envolvidos nisso. A gente começou aqui esse debate falando, na verdade, nós não começou aqui. Quando a gente estava começando aqui, a Flavinha estava participando de outro debate da SBPC, antes até, desculpa, o próprio debate da NPG com o presidente da Andifes, e eles diziam que, ela dizia para o professor, né, professor, a gente vai ter que repensar como vai ser a universidade de agora em diante, não foi isso, Flavinha? E ela isso porque a gente vai ter que repensar como vai ser a sociedade, como a história vai se estabelecer, como a prática cultural vai se estabelecer, como as artes vão se estabelecer, e a desvalorização de todo esse aspecto fundamental, né, da cultura de uma sociedade, né, uma sociedade ela só se organiza como tal a partir da cultura, né, tudo isso está sendo muito deixado de lado, né. Isso é sobre o último ponto, sobre o PIBIC. Eu estudei o PIBIC no meu mestrado, aqui na PUC São Paulo, e eu fiz uma análise de aproximadamente desde o início, na verdade, do PIBIC, até 2010, foi quando eu defendi meu mestrado, e apontava uma desvalorização significativa não só de quantidade, quanto de valor de bolsas também. Na época, a bolsa, acho que ela tinha se encerrado em R$400, hoje, se eu não estiver enganada, é 500 ou 600, não sei se passa disso. Não tenho certeza mais, mas e o número de bolsas para as humanidades, elas já eram reduzidas, assim como se a gente for pegar as bolsas de mestrado, de doutorado, os projetos de pós-doutorado, né, as áreas de investimentos nas próprias universidades,
a participação dessas áreas, inclusive na gestão pública da ciência e tecnologia. Quem são os gestores de ciência e tecnologia no Brasil, né? Eu costumo dizer que são normalmente ou os biólogos ou os físicos no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas se a gente for pensar nas universidades, a gente tem hoje uma especificidade, que o presidente da Andifes é um filósofo, era com ele que a Flavinha estava debatendo um pouquinho mais cedo, mas essa é uma realidade ainda muito distante, por quê? Porque a gente ainda sucumbe a essa ideia de que ciência é uma ciência que precisa ser aplicada, que ela precisa ter um apelo tecnológico e econômico imediatamente. Karen está dizendo aí que as bolsas PIBIC estão R$550. Aumentou, hein, Karen, R$50. Dá para pegar o metrô. Então... É complicado. Então, eu penso que esse debate sobre a distinção entre as ciências exatas e as ciências humanas, e o quanto essa disputa, ela está presente na sociedade, por mais que as pessoas não percebam, e o discurso ideológico, a partir da mídia, das fake news, a partir não só das fake news, que fake news é novidade, né? Mas a partir do senso comum, da disputa ideológica mesmo em torno dos rumos da ciência e da produção científica, ele há muitos anos, há muitos séculos aí, fortalece essa ideia de que as humanidades elas não devem ser valorizadas, né? E aí a gente precisa pensar nisso com muito cuidado. Olha só, deixa eu ler um pouquinho aqui, várias contribuições bem interessantes para o debate, acho que depois a gente fala um pouquinho mais, ó. Quem aqui? O Josiel, né? O Josiel é professor de física e sempre quis saber sobre físicos, tem muita função de gestão, né? Seja nas IFs, UFs ou em outras esferas do governo. Porque os físicos têm muita função de gestão? É uma pergunta do Josiel. Ale, a gente não pode esquecer que a física brasileira, a produção dos pesquisadores da área de física, de química e das ciências biológicas, sempre esteve muito próxima de pensar desenvolvimento e, portanto, políticas públicas, né? A gente sempre teve quadros dessas áreas muito comprometidos com um pensamento estratégico sobre o desenvolvimento do país. A Elisângela sabe muito mais sobre isso do que eu, mas quando eu estive estudando no doutorado a história da Universidade de São Paulo, por exemplo, o enfrentamento com o regime militar não contou apenas com os intelectuais das ciências humanas, né? Os intelectuais das chamadas ciências hard, das ciências naturais, empreenderam enfrentamentos importantes com o regime autoritário brasileiro, principalmente porque ciência precisa de um ambiente de liberdade para ser produzida. Governos autoritários sufocam a ciência. E os bons cientistas, sejam eles das ciências humanas, das ciências exatas, todos eles, quando se deparam com regimes autoritários, e são sérios, os cientistas, eles se posicionam contra. Então, eu conheço muitos físicos que participaram de momentos importantes da produção de políticas públicas no Brasil. Então, eu acho que isso talvez dialogue um pouco com o que o Josiel... Não, mas eu acho que também tem um pouco que é aquela função que é mais uma função do pesquisador, né? Que o cara pesquisa, coordena a bolsista, tem que produzir e ainda tem que fazer a gestão administrativa. Muitas vezes... isso sem sombra de dúvida. Eu acho que a unidade, né? Também tem. Essa é uma grande questão para a ciência brasileira, né? O quanto de tempo os cientistas precisam dedicar para toda uma maquinaria administrativa e o quanto de tempo eles conseguem alocar na estratégia mesmo de produção de conhecimento. Mas, às vezes, por causa do senso comum, talvez, as pessoas tendem a achar que os cientistas comprometidos com o debate de políticas públicas ou de desenvolvimento estão todos na área das ciências humanas. Não, né? Tem muito pesquisador da área das ciências exatas, das ciências naturais, bastante envolvido nessa temática. Olha só. Legal. O Jonathan está falando, educar a população é inibir a ignorância, bem isso, né? Thalita, nenhum governo se interessa em educação mais qualificada, independente de quem está à frente. Eu teria uma divergência aí com a Thalita, basta a gente pegar a história do investimento no Pátio Universitário Brasileiro, em que período da história a gente, de fato, interiorizou a universidade, expandiu vaga, colocou
as populações mais pobres. Exatamente 10 anos atrás, né? 2010 era o auge desse movimento, né? Quem mais aqui? Fabrício, entrei agora. Fabrício, desculpa, e teve um problema no link, que eu gerei um link que eu compartilhei que não deu certo, tá? Mas que bom que você está aí com a gente. A Eli está falando que a disputa ideológica em torno dos rumos da ciência é um dos centros do ataque do atual governo, quando a gente estava falando ali, né, a respeito da retórica versus evidência. Agnes, já temos um desnivelamento há anos na educação pública, e que os que conseguem chegar numa universidade, pública ou particular, são considerados privilegiados. Bom, eu acho que é isso que a gente está debatendo também aqui, né, gente? Um pouco dessa questão, dessa estrutura que foi criada exatamente para criar, né, uma máquina para separar a classe social aí, né, de quem pode pensar e de quem tem que botar a mão na massa, né? Basicamente, essa é a discussão que a gente pode fazer aí a partir do que a gente está discutindo, tá? Flavinha está amamentando, não tem problema. Que mais? Gente, estamos sendo transmitidos aí pelo canal do YouTube da SBPC São Paulo. Quem mais mesmo, Elis? A NPG também. A NPG, que legal. Ó, bastante participação aqui. Quem mais? O Misael, né? Acho que temos duas tensões, né? Uma, pelo menos momentaneamente, né? A ideia do reforço de Estado, a importância do SUS, das universidades, mas também cresce a força do capital financeiro, visto que o grau de endividamento está enorme via governo. Gente, é o seguinte, eu até queria falar um pouco sobre isso, né? Esse novo normal que estão chamando agora, tá? O capitalismo está a fim de passar uma régua e dizer, agora são os novos tempos. Só que, assim, a régua que eles querem passar, a gente sabe qual que é, né? Há de fato, estabelecer essa divisão social, né? Esse abismo social entre quem pode pensar e quem tem que botar a mão na graxa, né? Então, quando a gente está falando um pouco desse novo normal, que é uma palavra que começou a surgir, eu acho que umas 2 semanas, né? Eu acho que é o que a gente tem que disputar. Esse novo normal não é para normalizar a exploração, não é para normalizar, né, tudo que a gente já tem. Esse novo normal é para a gente, eu acho que é uma oportunidade para a gente construir, de fato, novos cenários, trazer, de fato, um maior envolvimento aí, né, da população nas questões de governo, né? Enfim, o que mais aqui? O Eusébio só estava trazendo, o Alan, sempre que posso, participo de debates importantes, né? O Alan lá da IESCamp. Pessoal da URGS, da minha casa, de onde eu vim, legal. Teve mais alguns comentários, aqui vai ficar o chat aí, se vocês, nossos debatedores, quiserem depois dar uma olhada. Acho que a gente podia fazer agora, para não se estender muito, uma rodada de conclusões aí. Podemos falar... Alex, pode começar para a gente, querido? Por favor. Fale aí um pouco. Mas apesar de ter pedido conclusão, eu queria só destacar mais 2 pontos aqui que a gente não pode esquecer nunca numa sociedade como a sociedade brasileira, né? Quero lembrar que, apesar do desenvolvimento que a gente conseguiu imprimir, sobretudo nos governos Lula-Dilma, no desenvolvimento da ciência, na expansão das universidades, as nossas desigualdades de raça e gênero permanecem, né? E elas marcam a produção científica, elas marcam a distribuição das posições no campo científico. Então, a gente precisa lembrar que, se o desinvestimento na ciência atinge a todos e todas, ele atinge com mais força as mulheres e os pretos, né? A gente precisa lembrar que a ciência brasileira ainda precisa fazer a correção ao seu movimento de funcionar com racismo estrutural e com patriarcalismo, né? As mulheres e a população negra na ciência seguem participando numa camada secundária, apesar de produzirem conhecimento relevante há muito tempo.
Então, a gente precisa também colocar em jogo as relações de poder de raça e de gênero quando a gente discute ciência, porque jovens negros são convencidos desde muito cedo que ciência não é para eles. Meninas são convencidas muito cedo de que ciência não é para elas. Enquanto a gente não corrigir esse aspecto, a gente vai seguir reproduzindo desigualdade. E eu costumo dizer que garantir a presença e a participação dos negros e das mulheres na ciência não é bom só para as populações negras e para as mulheres, é muito bom para a ciência. A ciência não consegue enxergar questões justamente porque ela permanece cumprindo aquilo que a Cida Bento chamou de pacto narcísico da branquitude. É branco pesquisando com branco sobre assunto de branco. É homem pesquisando com homem sobre assunto de homem. Então, quando a gente diversifica e pluraliza a produção científica, a gente, inclusive, melhora a qualidade da ciência que a gente produz. Então, eu queria colocar esse campo de destaque aqui, só para a gente não esquecer, de novo, que juventude não é no singular, é sempre no plural. Juventudes, negros, brancos, mulheres, homens. Como é que a gente faz uma ciência mais democrática, mais aberta e que consiga contribuir de forma mais estrutural para o desenvolvimento inclusivo da sociedade? Agora, a título de conclusão, Charley, eu queria conclamar nós que estamos aqui hoje na Marcha Virtual pela Ciência, a manter a nossa mobilização para defender esse campo da vida social que está sob um ataque absurdo das forças retrógradas da sociedade brasileira. E as forças retrógradas não estão só no governo. Nós temos conservadorismo, nós temos pensamento retrógrado na sociedade civil também. Nós temos ódio à ciência, por exemplo, em segmentos do pentecostalismo, em segmentos que estão ocupando corações e mentes dos nossos grupos mais jovens e mais pobres lá nas nossas comunidades, através de um discurso distorcido sobre religião. Então, a gente precisa entender que a ciência está sob ataque não é só de um governo fascista, mas é de um conjunto de forças sociais que querem sufocá-la ou que querem instrumentalizá-la para gerar mais opressão. E você falou aqui da relação entre as forças econômicas e a construção da ciência. Não há dúvida de que a gente vive uma etapa do capitalismo na qual o capital improdutivo ganha protagonismo e assola com regimes de morte países inteiros. E se a gente não tiver ciência e tecnologia forte, o impacto desse capital improdutivo, desse capital rentista, que circula pelo mundo espalhando morte, será mais avassalador ainda. Então, eu queria terminar dizendo isso, que a gente precisa estar atento, forte, alerta, não só para disputar com o governo fascista o lugar da ciência na sociedade, mas com todas as forças conservadoras e retrógradas que querem sufocar a ciência e impor um regime de morte. E colocar a escola do parlamento à disposição do CMJ para a gente pensar ações nesse sentido. Eu acho que o Gorka aqui lembrou do dia 15 como um dia importante de mobilização para que a gente consiga reverter a execução do Enem como plano de morte, tal qual o ministro pensou. Estamos juntos aí, quero sublinhar a relevância do CMJ como um espaço de produção de conhecimento, mas, sobretudo, como um espaço de aglutinação e organização para a luta contra regimes de morte das nossas juventudes. Perfeito. A sua fala gerou várias participações aqui no chat. Deixa eu juntar. O que vai acontecer com a licenciatura? Um aluno de geografia está perguntando, né? Como que vai ficar grupos minoritários na ciência? Então, a licenciatura, grupos minoritários e a questão das cotas. Vocês acham que vão querer atacar exatamente... No fim, juntando tudo isso, dá isso, né? Licenciatura, que é formar professor, e cotas, a gente sabe que foram dois instrumentos, né, para a gente conseguir abrir, de fato, a educação, né? E provavelmente haverá ataques sobre isso, Alex? Só para fechar mesmo agora. Eu acho que as licenciaturas estão sob ataque incessante desse atual, mas mais desse atual governo. E elas estão sob um ataque muito específico, que é um ataque que empurra a solução da formação de professores para as universidades privadas em cursos EAD.
nós temos um governo covarde que não consegue, ou não quer, dizer que é impossível a gente garantir formação de qualidade para os professores brasileiros em universidades e faculdades precarizadas, inclusive precarizadas no regime de trabalho de seus professores, né? Então, a gente precisa pensar que a licenciatura deveria ter uma proteção de qualidade bastante dura para impedir isso. E quanto às cotas e às políticas de ações afirmativas, elas só não caíram por terra ainda porque o movimento negro brasileiro tem uma história de luta e de resistência de mais de 400 anos. Se a gente sobreviveu a atravessar o Atlântico no porão de um navio, se a gente sobreviveu a 380 anos de escravidão, a gente não ia deixar cair a peteca da luta por igualdade frente a um governo covarde e canalha como esse. Então, sim, estão sob ataque as ações afirmativas, mas nós, dos movimentos negros, nós comprometidos com a igualdade na ciência e na educação, nós não deixaremos os canalhas vencerem. Nós não permitiremos que, de novo, queiram nos colocar nos porões dos navios. Perfeito. Elis, por favor, diga-nos aí considerações finais e já pega essa questão da licenciatura e da cotas aí também para comentar um pouquinho. A fala do Alex foi muito boa, e aí eu tinha planejado um roteiro, eu fiquei pensando aqui em tantas outras coisas, mas vou tentar seguir meu roteiro inicial. Para fazer o link com as licenciaturas, eu acho que foi muito bem explicitado, e existe já um novo plano nacional de formação de professores e um ataque permanente sobre as licenciaturas. No Instituto Federal, por exemplo, 20% da formação estabelecida no Instituto Federal deve ser a partir de licenciaturas. E isso tem sido atacado também, por quê? Porque a partir da reforma do ensino médio, com a nova base curricular, estima-se também uma nova formação de professores, mas que perde significativamente a qualidade e que tenta, a partir da educação à distância, e aí aqui eu não estou fazendo nenhuma demonização da educação à distância, mas a partir da educação à distância, centralizar a formação como se a formação pedagógica ela fosse desnecessária para o processo de ensino-aprendizagem exitoso, né? Entender, inclusive, os meandros e o não êxito desse processo de formação. Estima-se, é só a gente perceber, por exemplo, que todo mundo, a gente pode dar pitaco sobre economia, mas quem é chamado para falar sobre economia normalmente é um economista. A gente pode dar pitaco sobre uma arquitetura, sobre um prédio, mas normalmente é um arquiteto, um engenheiro, mas educação, qualquer um tem plena certeza sobre o que deve ser feito na educação brasileira, né? Então, fico feliz que jovens como o Gork, que acabou de sair da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que acumulou intelectualmente nesse período de luta, e vai fazer agora a pedagogia na Federal do Rio Grande do Norte, sem sombra de dúvida, vai ser um respiro aí para a elaboração, além de ter, na educação, um ambiente de resistência a essa lógica, né, a essa lógica do pensamento que valoriza o obscurantismo, que é contra a ciência, que é a favor apenas da aplicabilidade e do rentismo, né, Elis, deixa eu te perguntar, como a gente desperta o interesse da juventude para a ciência? Então, aí eu vou aproveitar a sua pergunta e vou trazer aqui, eu tinha preparado alguns dados que eu achei interessante para a nossa, espera que sumiu aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, espera só um pouquinho. Eu tinha preparado alguns dados. Aí tem também assim, né, a gente sabe que um dia a gente vai, né, e aí tem essa nova geração, eu acho, o Gork, eu acho que representa 42 milhões né, de brasileiros que estão no ensino médio, né, então, imagina, 42 milhões de pessoas que podem vir a ser, né, que devem conhecer a ciência e que a gente sabe que não, né, como que a gente faz aí? Charley, se você me permite, eu vou levar uns 3 minutinhos para apresentar uns dados que eu separei aqui para o nosso debate, e eu quero apresentar ele agora. Eu quero me concentrar numa pesquisa de 2019 do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Comunicação Pública de Ciência e Tecnologia, que é presidido pela Luísa Massarani, uma parceira da divulgação científica no Brasil já tem bastante tempo. A pesquisa diz o seguinte, o título da pesquisa é O que pensam os jovens brasileiros sobre ciência? E essa pesquisa, ela dialoga com 2 outras pesquisas, uma pelo CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, realizada em 2015,
e outra do Departamento de Ciência e Tecnologia, do finado Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o responsável, inclusive, era o professor Ildeu de Castro, atual presidente da SBPC, realizado em 2011. 2010, que tinha por intuito identificar, desculpa, tá um barulho, né, que eu moro em frente a uma igreja, tá bem na hora do... Aí, eu tava ouvindo o barulho. Tá bem na hora do sino, daqui a pouquinho acaba. É a hora das 6. O sino da igrejinha, faz Belém, Belém, Blau. E essas pesquisas, elas têm um objetivo comum, que é de identificar a opinião do brasileiro sobre ciência e tecnologia. E tem uns dados muito interessantes, assim, que apontam, de modo geral, elas são muito próximas, apesar de uma ter sido realizada em 2010, 2015 e 2019, com 10 anos de distância uma da outra, que cerca de 80% dos entrevistados, e cada uma delas entrevistou mais de 1.000 pessoas, confiam na ciência como um instrumento de verdade. A ciência é aquilo que traz a verdade, a ciência é que traz esclarecimento. E nessa de 2019, ela diz o seguinte... os jovens entrevistados, ela foi especificamente com jovens, né, de 15 a 24 anos, 69% acreditam que a ciência é muito importante, 60% querem mais investimentos na ciência, 50% dos jovens consideram que as afirmações mais confiáveis científicas são aquelas que vêm dos professores, apesar de mais de 80% deles buscarem informações científicas em redes sociais e sites de pesquisa, como o Google e outros sites de pesquisa. E nesse universo, nas 3 pesquisas, foi feita uma comparação também sobre a percepção de confiabilidade desses jovens e dessas pessoas com relação à ciência e outros profissionais. Os médicos são muito bem vistos, os engenheiros são muito bem vistos, e em último lugar estão os políticos. Na pesquisa de 2019, 83% dos entrevistados consideram que os políticos não são confiáveis. E a gente poderia dizer que sim, que bom também, né, olha só, mas isso para a gente é péssimo, a gente sabe muito bem disso, o quanto esse projeto de obscurantismo, ele tenta distinguir ciência e política, né, e o quanto a gente percebe, quanto mais a ciência e a política, elas devem se aproximar no intuito de garantir melhores condições de vida para toda a população e de acabar com essa agenda de morte, como bem colocado aqui pelo Alex. E só mais um pouquinho de dados. Esses jovens entrevistados em 2019, apesar de eles valorizarem as ciências, quererem mais investimento, apenas 6% deles já visitaram museus ou espaços de ciência. Museus científicos ou espaços de ciência. Isso, sem comentar o que cada dado desse significa, eu vou trazer aqui só para a gente pensar numa outra live, né? 93% não conhecem o nome ou a realização de algum cientista brasileiro. Esse dado se repete nas 3 pesquisas. O conhecimento dos brasileiros sobre o que é ciência e o que é feito na ciência é muito distante da realidade. Ano passado, a Marcha pela Ciência, ela não foi virtual, ela foi presencial, a gente realizou uma atividade aqui na Paulista, levou vários museus, institutos de pesquisa, e as pessoas ficavam impressionadas o quanto a ciência, ela se relaciona direto com o cotidiano delas, e as pessoas não compreendem isso, né? 86, e o mais interessante, o que os jovens pensam sobre o cientista? Os jovens, esses jovens entrevistados em 2019, 88% deles acham que os cientistas pensam muito em famílias, que 77% eles evitam festas e vida social, 75% têm poucos amigos, e 60% não são muito atraentes ou têm casamentos muito felizes. Isso é muito interessante para a gente entender o quanto a alfabetização científica ela é fundamental para a superação dessa sociedade de opressão, né? A professora Roseli de Deus Lopes, que é também da SBPC, professora da USP, ela coordena a FEBRACE, que é a Federação de Ciência e Engenharia, em um dos artigos dela de 2016, ela dizia o seguinte: a criança nasce cientista, é a escola que o silencia. Né? Parece até, voltando a Rousseau, a ideia de que, né, o homem nasce livre, né, a sociedade que o oprime, que o prende. Então, eu penso que essa ideia de que a alfabetização científica, apesar de todos os avanços depois do esclarecimento, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ela ainda é muito distante, por isso que tantas iniciativas elas existem sobre a introdução da ciência a partir da prática das crianças, oficinas de robótica, os institutos federais, a prática da ciência desde muito pequeno. Então, a ideia de que a ciência ela precisa chegar de maneira mais democrática a toda a sociedade, ela precisa ser persistida, ela precisa
compor o nosso repertório, a nossa defesa, mas de uma ciência que realmente visa a libertação, não uma ciência que sirva apenas para o mercado, né? Numa ciência que tenha necessariamente aplicabilidade imediata, entendendo que a ciência básica, a cultura, a filosofia, a geografia, a sociologia, a pedagogia, a educação são imprescindíveis para pensar numa sociedade mais justa, mais humanitária, para meninas, para meninos, para mulheres negras, para homens negros. A universidade ainda é muito branca, a universidade ainda é muito elitista, a universidade não compõe, não acolhe todos os segmentos sociais que necessitam drasticamente da ciência, como a gente percebe hoje, as comunidades mais atingidas pela Covid e que mais são negligenciadas pelas políticas públicas. Então, eu queria encerrar o nosso debate valorizando, a Flavinha valorizou aqui o formato interessantíssimo, parabenizar o CMJ mais uma vez pela iniciativa. Eu tenho uma honra de compor a equipe do CMJ há muito tempo, e penso que instituições como o CMJ, como a NPG, como pessoas que ocupam espaços como o Alexandro na Escola do Parlamento, como nós, professores, estudantes, militantes de uma sociedade mais justa e democrática, devemos persistir, não esmorecer jamais diante de tanto ataque, persistir na libertação e na busca da emancipação com humanidade, com sensibilidade, com carinho, com afeto, com respeito, entendendo que muitas pessoas estão sendo disputadas por essa ideologia do medo, do ataque, da violência, da briga, e que essas pessoas, infelizmente, estão sendo manipuladas, e cabe a gente dialogar com mais afeto, com mais respeito, e nos espaços que nos couber, com mais bravura. Que legal, Elis. Ó, já tem pedidos aqui para acesso à sua... a pesquisa que você comentou, né, que você trouxe a gente. O que eu vou sugerir? Para a gente, quem quiser ter acesso, curtir a nossa página do Facebook, botei aí, né, o endereço, e a gente bota lá, Elis, você manda para mim e a gente sobe lá? Essa pesquisa? Claro, eu mando já. Que mando legal. As 3 pesquisas, elas são muito interessantes, uma delas eu usei bastante no meu mestrado, e o meu doutorado fala bastante também sobre essa aproximação entre ciência e tecnologia e política, utilizando alguns intelectuais significativos do período da própria ditadura militar, como Florestan Fernandes. Seria interessante a gente compartilhar também. O Alexandre tem uma pesquisa de mestrado maravilhosa sobre os intelectuais da USP também, então acho que é um espaço onde todos nós podemos compartilhar bastante coisa. Que legal. Gente, ó, começou o tuitaço. Flávia tá aí, quer dar umas palavras finais, Flávia, ou ainda tá cuidando do nenê? Flavinha Calé. Para a gente fechar aqui, o nosso presidente está falando o seguinte: vamos botar lá no CMJ, no site, né, cemj.org.br, a pesquisa, e aí a gente bota um post lá no Facebook também, né? Quem quiser conhecer o nosso site, está aí um endereço, né? E a nossa página lá, que a gente vai sempre trazer coisas importantes. Ó, Karen Castelli, então, falando do tuitaço. Flavinha, vamos fechar aqui? Quer dar um alô? Bom, Flávia, ela estava, na verdade, ela contribuiu bastante aí para o debate, né? Mas está cuidando do bebê. Queria, então, encerrar essa nossa atividade para a gente correr para o Twitter, tá? A nossa querida Karen Castelli botou aqui, não esqueçam de usar a hashtag, né, Pacto pela Vida, né, e hashtag Marcha Virtual pela Ciência, tá, gente? Bem, gostaria de agradecer, então, a presença, pedir desculpa ali pelo comecinho, né, que deu aquela confusão do link, mas eu acho que depois ficou tudo certo. Legal, Fabrício, foi maravilhosa a discussão também. O Lucinaldo está perguntando da revista Juventude.br, gente. Formato digital, quem é que pode me ajudar a responder isso? Elis, Está no site. No site do CMJ tem disponível as edições anteriores, os editais, está tudo disponível lá. Ótimo, perfeito. Maravilha, gente. Eu agradeço, então, aí a participação de vocês todos, tá? Temos lá nosso endereço para quem participou. Tem um certificado aí desse momento, acho que vai ser interessante, né?
E então me despeço aí, né, pedindo para a gente correr lá para o Twitter, fazer mais uma campanhazinha aí pela ciência, né, mostrar que a gente está aí combatendo o obscurantismo, que a gente está buscando aí trazer, popularizar a ciência, tá bom? Agradeço, então, aí a participação de todos e já vou, então, dar por encerrada essa nossa atividade, parando aqui o streaming e parando aqui a nossa gravação, tá bom? Obrigado, então.